Olá, prezados irmãos, mais uma vez aqui estamos reunidos para realizarmos mais um estudo do livro Desobsessão, psicografia do Chico, do Valdo Vieira, através do espírito de André Luiz. Como havíamos falado no vídeo anterior, nós daqui para frente iremos nos direcionar mais aos médiuns esclarecedores de psicofonia, aos passistas. Então, alguns capítulos eles se referem aos médiuns esclarecedores. Então, nós pulamos alguns capítulos, depois vamos retornar para darmos sequência normalmente aos outros. Então, achamos melhor, não é? Falarmos primeiro todos os capítulos que se referem aos médiuns de esclarecimento, tá? Então, eu vou convidar a todos a, quando terminarmos o nosso estudo de hoje, fazerem seus comentários, se acharem necessário, compartilharem com seus irmãos ideais cristãos, para que muitos outros que estão querendo iniciar uma tarefa como a de desobsessão possam também ter mais um pouquinho do entendimento de como devem se conduzir, assim como nós outros que estamos recordando. Então, eu convido a todos a fechar os olhos. Aqueles que quiserem, coloquem um copo d'água ao lado, para que possam também receber as benesses da espiritualidade maior. Nós vamos rogando a Jesus, a Deus nosso Pai, que abençoe a todos os que estão ouvindo nessa oportunidade de estudo. Que o Senhor também abençoe o nosso firme propósito de estarmos aprendendo para melhor servirmos na seara. Que não nos falte o concurso amigo da espiritualidade. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa nos emprestar o dom da interpretação e que todos nós possamos interiorizar, através da reflexão, tudo o que André Luiz nos orienta para sermos instrumentos melhores na tarefa da desobsessão. E assim, Senhor, certos de que o auxílio do alto não nos faltará, é que rogamos, através do seu amor infinito, a permissão para darmos por iniciado o estudo da obra de André Luiz desta oportunidade. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Hoje nós vamos tentar abordar o capítulo 33 e 34, os quais André Luiz ainda se refere aos médiuns de esclarecimento, que são os médiuns importantíssimos na tarefa da desobsessão. E ele fala sobre a manifestação do enfermo espiritual, número 2. Então vamos lá. Os médiuns esclarecedores, pelo que ouçam do manifestante necessitado, deduzam qual o sexo a qual ele tenha pertencido, para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Analisem, sem espírito de censura ou de escândalo, os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que, porventura, venham a surgir, realizando o possível para esclarecer com paciência e caridade os médiuns e os desencarnados envolvidos nesses processos de manifestações obscuras, agindo na equipe com o senso de quem retira criteriosamente um desajuste
do corpo sem comprometer as demais peças orgânicas. Anulem qualquer intento de discussão ou desafio com a entidade comunicante, dando mesmo razão, algumas vezes, a espíritos infelizes e obsessores, reconhecendo que nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo de imediato. De vez que, em casos diversos, a separação de obsidiado e obsessor deve ser praticada lentamente. E pratiquem a hipnose construtiva, quando necessário, no ânimo dos espíritos sofredores comunicantes, quer usando a sonoterapia para entregá-los à direção e ao tratamento dos instrutores espirituais presentes, efetuando a projeção de quadros mentais proveitosos aos esclarecimentos, improvisando ideias providenciais do ponto de vista de educação, quer sugerindo a produção e administração de medicamentos ou recursos de contenção em favor dos desencarnados que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo. Então, aqui André Luiz nos convida, nos orienta a refletirmos, sobretudo durante as comunicações. Porque primeiro nós que trabalhamos no esclarecimento há muitos anos, percebemos que cada trabalho é um trabalho e cada trabalho é um aprendizado novo. Mas é necessário que escutemos primeiro a comunicação daquele que está dando a palavra através da psicofonia do médium, para que a gente possa compreender, não é, o tipo, o naipe da entidade que está se manifestando. Às vezes é um sofredor, às vezes é um obsessor, às vezes é um irmão que está completamente perdido, andando, vagando, sem saber qual caminho tomar, qual caminho seguir. Às vezes são irmãos que ainda estão sentindo muito no corpo espiritual as dores das enfermidades que o retiraram do corpo físico. E dependendo do que eles conversam, né? Ou seja, que eles falam, nós vamos percebendo se o espírito que está se manifestando é do sexo masculino ou do sexo feminino. Apesar que nós sabemos que o espírito não tem sexo, né? Ora ele vem mulher, ora ele vem homem, para que aprenda e conquiste as asas da sabedoria e da benevolência. E também temos a condição, através da prática, da experiência, percebermos muitas das vezes que não há um espírito comunicante ali no médium de psicofonia, que é um animismo, que são coisas, desajustes, não é, que ele traz no seu arquivado, no subconsciente, e que precisam ser desbloqueados, que precisam ser tratados, que precisam ser resolvidos. Como deve agir o médium de esclarecimento? Conversar, orientar, levar o lenitivo, sabendo que não há espírito comunicante ali, mas da mesma forma que estivesse ali. Tratando o psique do médium de psicofonia, que também precisa desbloquear, não é? Precisa ser tratado no sentido de suas dificuldades arquivadas, para que possa também vir a ser um instrumento melhor de trabalho. Então, cabe ao esclarecedor ouvir com paciência, com humildade, muitas vezes dando até razão,
para aquele que se comunica ou para o próprio médium que está sendo tratado, porque muitas vezes eles têm razão mesmo, não é? E também é uma forma de nos colocarmos no lugar deles, de termos empatia e de ajudarmos naquilo que for possível. Porque, como diz André Luiz aqui, às vezes tem entidades que são trazidas para os primeiros socorros, mas que não se convencem com o diálogo do esclarecedor e com o auxílio maior da espiritualidade, imediato, num primeiro momento. Mas a espiritualidade irá trazendo várias vezes até que ele consiga ter as lágrimas do arrependimento e do perdão. E tem casos também que os esclarecedores precisam compreender que não há necessidade de demorar-se tanto no diálogo, quando percebe-se que a entidade está arredia, que ainda tem o coração muito endurecido. Muitas das vezes, na última encarnação, foram espíritos ligados ao catolicismo, a outros tipos de fé, né? E é um pouco difícil, né? Num primeiro momento. Às vezes é aqueles que têm o coração tão endurecidos que não se conformam, que não aceitam injustiças, não é? Então, nós precisamos ter o cuidado, né? A paciência de conversarmos. E nesses casos, aplicarmos até a sonoterapia, pedindo à espiritualidade presente que possam aplicar medicamentos naquela entidade para que ela possa adormecer e ser levada para posteriormente dar continuidade ao tratamento e fazê-los com que entendam que precisam caminhar para a luz, né? Então, cabe ao médium esclarecedor estudar realmente os casos de obsessão, ouvir primeiro, para depois começar a ministrar os ensinamentos de Jesus, a moral do Cristo, sem de forma alguma criticar ou se espantar com a violência daquele que se manifesta, ou também com aquele irmão que ainda precisa resolver os seus problemas, não é? Ainda ligados à vida anterior. Passando para o capítulo 34, companheiros, André Luiz nos fala sobre a manifestação de enfermo espiritual número 3. Capítulo também que se dirige mais aos médiuns de esclarecimento. Então ele diz: no curso do trabalho mediúnico, os esclarecedores não devem constranger os médiuns psicofônicos a receberem os desencarnados presentes, repetindo ordens e sugestões nesse sentido, atentos ao preceito de espontaneidade, que é um fator essencial ao êxito do intercâmbio. As manifestações devem obedecer às disciplinas também do tempo. Então, aqui é muito claro que o André Luiz nos orienta, não é? Porque, às vezes, na equipe mediúnica formada, os médiuns de esclarecimento, no iniciar do trabalho da tarefa, não é? Eles se aproximam daqueles médiuns que eles já sabem que são de psicofonia, ou seja, de incorporação ou de passividade. E tentam, sabe, puxar, né, uma entidade que possa estar por perto, né, dali no recinto, ou até fora dali, para que ele dê a comunicação. Isso não é aconselhável, porque tem que ser uma coisa espontânea. O próprio médium da psicofonia, ele precisa sentir a presença da entidade, não é? Então, não convém, né? E às vezes, quando se apresenta a entidade, o esclarecedor não respeita as disciplinas do tempo. Conversa, sem entender, né, que
o tempo é ouro e que muitos outros precisam ser assistidos e que não é, como falamos agora há pouco, não é a primeira vez de imediato que vai compreender, não é, as necessidades que ele precisa naquele momento seguir, né? Então dificulta muito o trabalho da espiritualidade. Então não vale a pena o médium insistir, porque está dando trabalho para a espiritualidade e a entidade ainda não está no tempo de compreender, não é? Os médiuns de qualquer grupo de desobsessão, como aliás acontece a todo espírita, são chamados a honrar sempre e cada vez mais as obrigações de família e profissão, abstendo-se de todas as manifestações e atitudes suscetíveis de induzi-los a criar em cair, em profissionalismo religioso. Todos os companheiros de trabalho de todas as casas espíritas, além da tarefa na casa espírita, têm suas tarefas diárias, suas responsabilidades diárias diante da família, diante da remuneração através do trabalho, diante da sociedade em si, ou seja, como um todo, né? Então, ele não pode querer forçar todos os outros fora da casa espírita a seguirem os preceitos religiosos que ele acredita. Porque cada um tem o seu tempo, tem o seu amadurecimento espiritual. Então, não se pode fazer com que um familiar, não é, siga os mesmos preceitos religiosos. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Há muitos e muitos anos, já mais de 30 anos, né? Fazíamos o evangelho no lar sempre sozinha. Por quê? Os filhos jovens tinham as prioridades deles, né? O esposo também ainda não estava amadurecido espiritualmente para ser um adepto da doutrina espírita cristã. Então respeitávamos muito isso e fazíamos o evangelho no lar sozinhos. Não colocávamos durante as pautas das conversas, durante jantar, durante almoço, fora disso, os nossos preceitos religiosos, forçá-los a acreditar também. Como que trouxemos para a doutrina espírita aqueles que estão nossos filhos e o nosso companheiro de jornada? Através do exemplo de tudo aquilo que estávamos aprendendo ao longo do tempo. Depois, através da nossa modificação da forma de agirmos, de pensarmos, de cuidarmos de tudo e de todos, é que os trouxemos para a fé raciocinada. Hoje fazem evangelhos no lar, também com suas famílias, não é? Já estão todos encaminhados, graças a Deus, e nós continuamos. Então já não faço mais sozinha. Então, é através do exemplo que a gente traz as pessoas para despertarem para uma fé raciocinada. Não é? E ele também diz aqui que compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes quando e quanto possível a aplicação de métodos evangélicos, observando ainda que a parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso às ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental, e devem abster-se, desse modo, de qualquer discurso ou divagação
desnecessária. Fazer mais um parênteses aqui. Falar de uma passagem que lemos num livro de Chico Xavier, no início, lá em Pedro Leopoldo, quando ele começou o seu ministério. E na tarefa da desobsessão, ele conversava e não conseguia fazer com que aquela entidade comunicante se desbloqueasse daquela ideia fixa de perseguição, de revolta, enfim. E ele não sabia o que fazer mais, ele estava cansado já, né? E por uma, por duas, por três vezes ele agiu assim, conversando, mas nada se resolvia. Então ele buscou Emmanuel e falou para o Emmanuel: mano, o que eu faço? Eu não consigo fazer com que esse irmão que é trazido pela espiritualidade durante essa tarefa de desobsessão, já por 3 vezes eu não consigo fazer com que ele tire aquela ideia fixa de vingança, de sede de poder sobre o outro espírito que nem sabe que está sendo obsidiado, né? Então Emmanuel falou para ele: olha, Chico, dê a ele uma surra de Bíblia, ou seja, uma surra de Evangelho. Chico então pegou o Evangelho e quando o Espírito se manifestou novamente, ele queria, né? Não é isso, não era isso. Então todos nós precisamos ter um entendimento, né? Daquilo que podemos e de que não podemos acreditar ou fazer, não é? Como falarmos, né, com esses irmãos tão necessitados. Não, a surra do Evangelho é que nós comecemos então a falar sobre a moral do Cristo, não é? Os preceitos evangélicos, sobretudo das leis morais, as leis de causa e efeito, de ação e reação. Percebe? Por isso que o médium de esclarecimento precisa ter muito amor, né? Mas, sobretudo, o entendimento, né? O conhecimento, para poder, então, auxiliar esses irmãos, né? Nos colocando no lugar deles, porque também, não é? Somos necessitados de auxílio. E através do Evangelho e da prática e do exercício contínuo da reforma interior, é que nós vamos melhorando, não é? Então, André Luiz é bem claro aqui, não é? Tomarmos muito cuidado, não é? Sobre as palavras que estamos ministrando para os nossos irmãos, os conselhos, não é? As ideias reencarnacionistas, enfim. É preciso realmente que, através do auxílio maior da espiritualidade, esse irmão aos poucos vá despertando a consciência para seguir adiante, buscar estudo, buscar equilíbrio e buscar posteriormente trabalho e vir a ser, não é, um servidor do Cristo na espiritualidade do bem e do amor também, né? E muitas das vezes, não é, através do exemplo, né, e como o esclarecedor se apresenta ao espírito comunicante, às vezes é ele que até está sendo, né, obsidiado por aquele espírito. Aconteceu já isso, acho que 2 ou 3 vezes durante esses anos todos, né, que vimos. Por isso que é bom discutir em grupo depois os casos de obsessão, para que a gente também possa estar aprendendo com as experiências dos nossos outros irmãos, né, que trabalham na desobsessão. E o próprio médium de esclarecimento conseguiu, aos poucos, fazer com que aquele espírito comunicante que o perseguia se tornasse posteriormente um amigo.
E alguns anos depois de uns 5 ou 6 anos, ele retornou durante o trabalho, no final do trabalho, com a permissão do mentor do trabalho, depois que fizeram as vibrações, tudo, para dizer para aquele irmão a quem ele perseguiu, que hoje, né, naquela época, era um amigo dele e que estava tentando, junto dele, trabalhar em prol dos irmãos necessitados. Olha que coisa linda, gente! Olha que exemplo, né? Então é por isso que nós precisamos seguir as orientações dos espíritos de escola, porque cada um de nós está num grau de evolução, de entendimento. Um interpreta de um modo, o outro interpreta do outro, mas nós temos que seguir o que nos orienta a espiritualidade. Né? Por isso nós estamos numa fé raciocinada, não é? E temos o entendimento hoje da lei de causa e efeito, ação e reação. Então, irmãos, por hoje nós vamos encerrando e na próxima oportunidade ainda daremos continuidade a 3 capítulos, não é? Que são mais curtos, os quais André Luiz se refere aos médiuns de esclarecimento. Então eu me despeço com muita gratidão por terem nos ouvido, que pelo menos um daqueles que nos ouviram até agora reflita e sirva, tenha utilidade para aquele que quer realmente ser um instrumento melhor da espiritualidade. E aí já valeu a nossa boa vontade, não é? Então que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus.